Eu acho assim, não existe candidato da situação que se reeleja com 49% de reprovação. Isso é matematicamente impossível. Pergunta bem genérica, preciso de uns 3 minutos, se você me der. Claro, mas olha, silêncio? Não. Ah, bom. Pelo contrário. Olha, eu acho assim, não existe candidato da situação que se reeleja com 49% de reprovação. Isso é matematicamente impossível. E será que a direita não está enxergando isso? Porque veja, Pavinato, nós temos hoje o sul do país unido, o sudeste inteiro praticamente unido, os 3 maiores colégios eleitorais, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro de mãos dadas, o centro-oeste todo unido a favor da centro-direita ou da direita. Eu te pergunto, há alguma possibilidade desses caras não acordarem para uma união de quem é o melhor nome para ganhar da situação? Essa é a minha grande pergunta, porque eu, Pavinato, quero votar num candidato que derrote a situação. Não importa quem seja. E eu acho, sim, que pode ser Tarcísio, óbvio que pode ser Flávio, óbvio que pode, mas nós temos uma coisa no Brasil que são... Você não disputa a presidência aqui, democratas e republicanos. Você disputa a presidência com 10 partidos que compõem base ou não do governo chamado Centrão. E esses partidos precisam ser ouvidos, porque esses partidos têm 80% dos municípios do Brasil. É esse o cálculo. Eu não estou ensinando aqui político a rezar missa. O cálculo é esse. Vou repetir. Nós precisamos do melhor nome para derrotar a situação. Quem vai ser esse nome, não sabemos ainda. Pode ser qualquer um que se lançou, desde que todos se unam a favor dele. Agora, quem é que vai decidir isso? São as pessoas que vão decidir isso, Pavinato? Me desculpa, das últimas 6 eleições presidenciais, o PT ganhou 5. Repito, das últimas 6 eleições presidenciais, o PT ganhou 5. E eu te pergunto, eles tinham o maior número de prefeitos? Nunca. Eles tinham maioria no Congresso? Nunca. E por que eles ganham a eleição presidencial? Porque eles se unem com esse 80% de partidos que tem 80% dos municípios do Brasil. Então, é isso que eu não consigo entender. Essa briga de ficar um cutucando o outro. Todo candidato de direita hoje vai estar empatado com o Lula. Porque se ele tem 49% de reprovação, não tem como você ter menos do que um empate. Agora a pergunta é, esses caras que estão se encontrando, todos os governadores, que estão produzindo nos seus estados, que estão fazendo excelentes governos, Caiado, Zema, Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, Mauro Mendes, Ibanez, Cláudio Castro, Tarcísio, Jorginho, Ratinho, Eduardo, acabei de dizer, quase 11 estados que estão dando as mãos, que tem 70% do colégio eleitoral do Brasil. Então, é possível a gente perder essa eleição com Lula realizando absolutamente nada, com notícia de cotidiano, STF simplesmente abafando a incompetência do governo, e Lula com 49% de reprovação. Como é que nós vamos ter a chance de perder uma eleição dessa? Então, repetindo, não importa quem seja o candidato da direita, tem que ser alguém que tenha condições de derrotar Lula, tanto no discurso quanto nas suas realizações, e vai ter que ser alguém escolhido pela maioria dos presidentes dos partidos. Não tem jeito, o Brasil é assim. Repito, o PT, hoje, não tem a maioria no Congresso e governa livremente. O PT nunca teve a maioria das prefeituras do Brasil e se elegeu 5 vezes em 6 eleições presidenciais. Alguma coisa na direita está errado. Você veja, 49 desaprova o governo, 48 aprova. O Lula foi eleito com 34% do eleitorado. Sim, exato. 34%. Então, esses 34% continuam acomodados entre os que aprovam. Tranquilamente. Sim. Tranquilamente. E até sobra, né? Você tem mais gente que aprova o governo Lula do que gente que votou no governo Lula. Porque esse número de 49 que desaprova e 48 que aprova é 49% dos eleitores e 48% dos eleitores. Então, se você for parar para pensar,
no número de eleitores, se ele foi eleito com 34% deles, ele aumentou, é capaz de ele ter aumentado a sua base. Então fica um recado bastante claro, né, João? Até porque o Lula ele é um populista nato. E vamos lembrar que ele fez um boneco eleitoral com a isenção de 5 mil do imposto de renda, o tal do pé de meia que dá dinheiro para o jovem simplesmente pelo fato de frequentar a escola e prestar o Enem, independente da nota, você ganha um dinheiro. Então, esse público, assim como na última eleição, que ele bateu bastante nesse público dos jovens, dos 16 aos 18, que foi uma pequena diferença, vamos lembrar, entre ele e o Bolsonaro. Ele está fazendo novamente esse populismo, né? A questão do Vale Gás também, teve a questão de voltar a distribuir gás, né? Foi bem aquela foto bem caricata. Então ele também sabe disputar eleição, até por isso que acaba vencendo. E a direita, né, nessa fragmentação, mas é importante dizer que o Tarcísio, pelo que foi ventilado, não gostou da candidatura do Flávio, mas eu achei bom o lançamento até, que se for ter alguma questão de tirá-lo do jogo, ainda dá um tempo ali para pôr, porque ele pode ser que ele avance na candidatura e retire o Flávio do jogo no último momento ali com alguma decisão judicial de um desses casos que não avançaram contra ele, mas a gente sabe que a pastinha ali está em algum lugar, em algum momento pode surgir, como acontece às vezes, né, de um político faz alguma coisa e fala o inquérito contra ele andou no STF. A gente infelizmente banalizou esse tipo de notícia. Então pode acontecer com o Flávio, mas ele vem bem, viu, Pavinato? A oratória dele está muito boa, a forma com que ele coloca as ideias, aparentemente ele tem uma leitura de guerra cultural também que falta muito na direita, e o Tarcísio, vamos lembrar, ele tem a reeleição aqui muito tranquila, né? E ser governador do estado de São Paulo é um cargo excelente, né? Com o estado no azul, então aparece pouco, né? Cuida ali de metrô, polícia, quem aparece muito é o prefeito. E o prefeito, Ricardo Nunes, ele tem sido muito mais bolsonarista, entre aspas, do que o próprio Tarcísio. Vide a condução do Tarcísio de alguns temas que incomodam muito, como a TV Cultura, que está totalmente aparelhada pela extrema esquerda, assim como a gente falou do SBT News, a TV Cultura, em tese, que tem um governador de direita, ela é até mais de esquerda, aparentemente, que o SBT News, apesar de ter entrado no ar muito recente. É verdade, eu não sei por que ninguém fica falando da Cultura, porque a Cultura é uma TV estatal do estado de São Paulo. Não, ela é tocada pela Fundação Padre Anchieta, mas é uma estatal. É uma estatal. Exato. É uma estatal. E eu não vejo. O Lula não dá bobeira com a IBC, com a TV Brasil. Essa é a diferença. Esse é o erro da direita, porque igual não dá a TV Cultura para a esquerda. E quando era o Bolsonaro na IBC, foi uma coisa ali, não vou nem fechar e nem, entre aspas, aparelhar. Não é aparelhar. Põe gente que tem argumento dos dois lados e deixa a audiência decidir, assim como qualquer canal. Se subir a audiência, sim. Se descer, não é igual Cissa Guimarães, está aqui R$100 mil para fazer um programa e depois ir na manifestação a meu favor. Aí o esculacho é muito grande. Você vê que esse esculacho está em todas as áreas, né? E Pavinato, mais uma coisa. A escolha do vice é muito importante para quem é oposição. Você tem que analisar os colégios eleitorais. Você tem que analisar quem é o governador, eventualmente, que vai ser o candidato a vice-governador. A vice-presidente. E se a gente precisa de maioria no Senado para moralizar o Congresso, determinados pretendentes a candidato a presidente precisam entender também que podem estar facilmente eleitos para o Senado, né? E ocupar aquela cadeira. Porque o que está acontecendo no Brasil hoje? Hoje você tem um presidente do Senado que é do Amapá. Quer dizer, o Amapá produz qual riqueza para mandar no país? Para mandar na pauta do país? Você queria um senador do quê? De São Paulo? Mas não existe senador de São Paulo? Não tem. Os senadores do Amapá parecem mais que os de São Paulo. Os 3 senadores de São Paulo, por exemplo, na recondução do Paulo Gonet, não votaram. Nem foram lá, então? Um foi e foi ao banheiro. Aquele que vem de Saturno, astronauta. Ele que vem de Saturno. Ele registrou presença e foi ao banheiro e não deu tempo de voltar para o voto. O duro é que senador... A Mara Gabrilli não apareceu e o outro que eu não sei quem Jordano. É o famoso Ruda Facarel. Substituto do falecido Major Olímpio. Major Olímpio. Então o Ruda Facarel não foi. Não, eu gosto de chamar de Ruda Facarel. Ruda Facarel e o Ar, a Mara Gabrilli e o astronauta que foi ao banheiro. Não, nós nunca tivemos um Senado tão inexpressivo quanto agora. É uma pena. Bom, meus queridos. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda
que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.